O que é irradiação à distância? A irradiação é a doação e a potencialização dos fluidos magnéticos à distância, que são destinados pela força da vontade de quem os emite pelo pensamento em favor do bem-estar físico e espiritual de alguém ou de si mesmo. Esses fluidos magnéticos são energias vitais que todos os seres vivos possuem em maior ou menor quantidade e que dão sustentação à nossa vida física e espiritual. Qual o benefício para quem recebe a irradiação? Os fluidos nos ajudam a equilibrar os pensamentos, a fortalecer as nossas defesas contra obsessores e, dependendo da providência divina, podem nos curar de graves enfermidades. Como irradiar? Irradiamos a todo momento os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A pessoa que irradia deve cultivá-los em boa qualidade. Durante a atividade, focalize mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento aquilo que deseja. Paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Podemos focalizar o nosso pensamento a uma certa área, situação, pessoa ou grupos. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. A pessoa que irradia deve permanecer em silêncio, concentrar-se, orar e, em seguida, pela vontade, focalizar o objeto da sua irradiação para poder transmitir aquilo que se deseja. Agora silencie e comece a irradiar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos ouvir a mensagem do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude,
é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, pois que o culto à prece é marcha decisiva, a oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, benfeitores deste trabalho de irradiação, pedimos a vós a permissão para iniciarmos os trabalhos de hoje dizendo assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do todo mal. Que assim seja. Prossigamos, escutando uma mensagem do Evangelho, capítulo 27, itens 5 e 6. Eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que hás a vez de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus, as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los,
e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse. A vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir, num ou outro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, os acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Que assim seja. Queridos irmãos, a lição evangélica de hoje nos remete ao valor da prece e da força espiritual de que ela se reveste. Os benfeitores espirituais nos concitam a oração constante como a forma mais eficaz de vencermos as forças destrutivas e usufruirmos das criativas e agradáveis nos círculos em que nos movimentamos. Jesus, por sua vez, nos dá bom ânimo ao afirmar o valor do pedir com bom senso e discernimento para obtermos as benesses divinas. E dentro da certeza dessas afirmativas e da sua importância em nossa vida, elevemos nosso pensamento ao alto, sintonizando com a energia do amor e recebendo do alto as forças necessárias para vencermos os desafios do processo evolutivo, rogando que a luz da misericórdia divina ilumine a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que essa energia se expanda em direção aos nossos familiares, amigos, colegas, vizinhos, afetos e desafetos. Vibremos, pois, meus amigos.
Continuando dentro dessa sintonia de amor, vibremos agora pelo nosso país, rogando pelo povo brasileiro, oferecendo ao alto os nossos melhores sentimentos, envolvendo a todos os nossos irmãos, de sul a norte, de leste a oeste, em vibrações de fraternidade, visualizando a luz pacificadora do Mestre, dissolvendo os elos da separatividade, transformando-os em guirlanda de flores, cujo perfume alimenta a todos com o espírito da união e da concórdia. Vibrações, meus irmãos, que pouco a pouco toma todo o nosso planeta, envolvendo-o num clima de paz. Continuemos, pois, meus irmãos, vibrando em nome de Jesus. Vibremos agora pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, nos manicômios, sejam eles os internados ou aqueles que estão trabalhando, pelos irmãos em estado terminal e por aqueles recém-desencarnados. Vibremos pedindo a Jesus que todos eles sejam parados pelas equipes socorristas da espiritualidade. Vibremos agora pela nossa casa de oração, pelos seus trabalhos e trabalhadores, por toda a sua equipe administrativa, rogando ao Mestre Jesus e aos espíritos superiores que todos eles tenham força, coragem para darem continuidade às atividades e retornarmos progressivamente às atividades presenciais da nossa instituição. Vibremos, meus irmãos.
Nos preparemos agora para receber os passes, colocando-nos em sintonia com o nosso guia espiritual e toda a equipe responsável por esta tarefa, estes espíritos amigos que nos amparam e nos sustentam. Vibremos. Só nos resta agora agradecer o amparo e ajuda recebida ao Pai misericordioso, a Jesus, nosso mestre guia, à equipe de Dr. Bezerra de Menezes, a nossa irmã Noélia Duarte e todos os espíritos trabalhadores da nossa casa. Irmãos e amigos, a equipe da irradiação da quarta-feira deseja a todos vocês que participam desta atividade um Natal cheio de alegria, na companhia de suas famílias, repartindo com os vizinhos e amigos as benesses de fraternidade e as glórias ao Senhor que os acompanharão durante o novo ano que se inicia. Agradecemos também aos trabalhadores dessa equipe que sustentaram esta tarefa durante toda a pandemia e continuam levando a consolação e a esperança a todos que acessam o nosso site. E juntos possamos então entoar o glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade, orando ao Senhor. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, assim de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja.